pessoal, tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, segunda edição dessa terça-feira, dia 19 de novembro. E hoje a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre essa notícia que acabou de sair sobre o interesse do Vasco no Danilo, lateral da Juventus e da seleção brasileira. Então fica com a gente até o final desse vídeo, que a gente vai falar muito sobre todos esses assuntos, principalmente sobre esse interesse do Vasco no Danilo e, claro, sobre a preparação do Vasco para o duelo contra o Internacional. Como eu sempre peço pra vocês, deixe seu like, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Conforme noticiado pelo pessoal do Globoesporte.com e confirmado pelo Pedrosa, a gente inclusive publicou lá na nossa página do Instagram, pra quem ainda não segue, @canal do Pedrosa, tem conteúdo diário sobre tudo de Vasco, segue lá se você ainda não tá seguindo. O Vasco tem interesse na contratação do Danilo, lateral da Juventus e da seleção brasileira. E esse interesse não é de agora. O Danilo é um desejo antigo da gestão do Pedrinho, que vem conversando com os representantes do jogador desde a janela de transferências do meio do ano. Inclusive o Vasco se ofereceu para ajudar no projeto dele, que se chama Futuro Redondo, lá na zona da Mata Mineira. Mas naquela época as negociações não foram para frente, porque o Thiago Motta, técnico da Juventus, conversou com o Danilo, pediu que ele continuasse no time italiano porque gostaria de contar com ele para a temporada e que ele fosse um dos capitães da equipe. Assim, ele fez, continuou lá na Itália. Porém, o Danilo tem contrato com a Juventus até junho de 2025 e pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de janeiro. O Vasco mantém essas conversas até hoje, lembrando que o Danilo já deixou claro seu interesse de voltar ao futebol brasileiro. Também tem as equipes aí como o Santos e o Flamengo na briga pelo lateral. Vale lembrar que hoje na Juventus ele vem atuando como zagueiro e ele pretende continuar nessa posição e por isso o interesse do Vasco. O Vasco tinha ele como um plano A para a zaga, que é uma posição carente na equipe nessas conversas do meio de ano. E continua esse contato com os representantes do jogador. Para quem não se lembra, o Vasco não contratou nenhum zagueiro nessa última janela de transferências e foi uma reclamação muito forte por parte dos torcedores por ser uma posição carente no elenco. Outro assunto que gerou uma grande polêmica nessa terça-feira foi a declaração do Ramon Dias em entrevista exclusiva para o Globoesporte.com, em que ele diz que em nível institucional o Corinthians é maior do que o Vasco. Deu essa declaração atacando o Vasco desnecessariamente, do nada, sem pé nem cabeça. E agora eu vou deixar um trecho aqui pra vocês do SBT Esporte Rio de hoje, em que o Pedrosa comenta um pouco sobre isso e é essa declaração do Ramon Dias. Ô, Lucas Pedrosa, que boa notícia aí, né? E é tão, assim, sempre atrás dos personagens que às vezes a gente critica, às vezes a gente elogia, existem histórias, né? Claro. O futebol é isso, hein, Pedrosa? A humanização do atleta é algo que acho que vem acontecendo aos poucos, muito aos poucos no futebol brasileiro. É claro que eles recebem um alto salário, mas ninguém sabe o quanto eles se esforçaram para estar ali. O quanto é duro para um atleta você ter 8, 9 meses de vida dedicado a uma recuperação. LCA, ligamento cruzado anterior, é uma lesão que tem acontecido de forma muito frequente aí no futebol mundial, não diria nem só o futebol brasileiro. E o Jair é um cara que trabalhou muito para poder chegar nesse momento, para poder retornar, para poder ajudar o Vasco. O Jair é um cara que foi campeão muitas vezes pelo Atlético Mineiro, chega ao Vasco a peso de ouro, não consegue engrenar mesmo apresentando um bom futebol e agora está tentando retornar, acredito que seja um jogador para 2025. Muita gente criticou também esse documentário pelo fato do Jair nunca ganhou nada pelo Vasco. O foco do documentário não é esse. O foco do documentário é você mostrar a recuperação de um atleta profissional num momento complicado da sua vida. Então, qualquer pessoa que se interesse pelo futebol e pelos seus bastidores, que é muito importante, veria a série e entenderia totalmente qual é o conceito do documentário que foi feito. Povo mal amado, Tem muita gente chata, né? Bobeira. Isso é uma bobeira. Muita gente chata, mano. muita gente chata. Que Então, assim, isso, cara? pra mim, acho que foi muito legal a iniciativa, mostrar realmente a vida desses atletas de uma forma como muitas vezes a gente não consegue ver. Eu já vou falar com vocês sobre a preparação do Vasco. Só um minutinho, só rapidinho. Será que o nosso amigo já viu isso aqui? Eu tenho certeza que já. Como é que será que ele tá? Você já falou com ele sobre isso? Olha... Deixa eu falar aqui. Tá escrito aqui. Ramon Dias compara Para. Vasco com o Corinthians. O Corinthians é muito maior do que o Vasco, disse Ramon Dias. Bom, eu no lugar dele, eu vou te falar qual seria o meu sentimento. Eu estaria revoltado de ouvir isso. De uma pessoa... Que ele gosta. Não só ele. A torcida, a grande maioria, eu tenho certeza que gosta do Ramon Dias. Independentemente se fez um bom trabalho, a forma como ele foi demitido, eu acho que grande parte da torcida vascaína, ao menos, gostava, né? Porque depois dessa declaração não tem como gostar mais. Eu particularmente acho que o Ramon Dias mandou mal
Não precisava, é a palavra. Mal demais, totalmente desnecessário Você falar fala uma isso. coisa, o que? O silêncio... O silêncio não comete erros. Eu entendo a pergunta e parabéns para a pergunta dos jornalistas lá do GE que fizeram essa entrevista com o Ramon Dias, mas o Ramon Dias ele poderia ter respondido de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Falar, são duas instituições maravilhosas no futebol brasileiro, no futebol mundial. Tenho um carinho enorme pelo Vasco, tive uma boa passagem por lá. Não gostei da saída, mas dizer que o Corinthians como instituição é maior que o Vasco, em que argumento ele pega isso para poder afirmar uma situação como essa? Por quê? Não Qual o sentido precisava. disso? Eu acho o seguinte, só para finalizar minha linha de raciocínio, ele tá magoado pela forma como ele saiu do Vasco e resolveu atacar a instituição do Vasco da Será? Gama. Eu acho. Pedrosa, o que aconteceu? Porque assim, o Ramon e o Emiliano é uma dupla assim bem bacana. Eles eram muito esclarecidos, tudo muito transparente. Eles iam lá e falavam mesmo o que eles estavam resolvendo. Eu senti isso na passagem deles aqui com o Vasco. E do nada ele fala isso. São pessoas diferentes. O Emiliano não falou isso. Inclusive, o Emiliano tinha dado entrevista no dia anterior. Foi o Ramon, Quem pai falou dele. Isso foi o Ramon. Apesar deles serem uma dupla, eu acho que eles enxergam, inclusive, o Vasco de formas diferentes, tá? Cara, o Ramon Dias foi completamente desnecessário. Eu já trabalhei em ótimos lugares, como aqui o SBT é um ótimo lugar que eu trabalho. Não é porque eu tô aqui, é porque realmente é um ótimo lugar. Eu tenho mais de 10 anos de carreira e eu já trabalhei em péssimos lugares. Sabe quanto que eu viria a público para falar do péssimo trabalho que eu já estive lá, que já foi meu ganha-pão, que já foi meu local de trabalho, que em algum momento foi importante pra minha vida? Nunca. Eu nunca faria isso. Eu poderia ir numa resenha aqui com a Fernanda, com o Venê. É verdade. E aí, Pedrosa, como é que foi lá, mano? Pô, cara, lá realmente era muito complicado e tudo mais. Uma resenha nossa, uma resenha particular. Jamais viria a público para pisotear, independentemente da situação, o lugar que um dia já me acolheu. Porque o Vasco foi isso pro Ramon. O Vasco acolheu o Ramon. O Vasco acolheu a família dele. O Vasco acolheu o Emiliano Dias. A família do Ramon, em vários momentos, inclusive, é uma família que também foi muito acolhida pela torcida do Vasco. Teve seu nome gritado, teve o nome gritado do seu filho, enfim. E pra mim, isso não é uma questão de análise de estrutura. Se ele fala pra mim assim, Pedrosa, olha, em relação à estrutura, o Corinthians tem uma estrutura de CT, uma estrutura de estádio muito melhor do que a do Vasco da Gama. Eu estaria totalmente de acordo com ele, porque isso é impossível, a gente não vai negar aqui o óbvio. Agora, a análise dele é para alfinetar, é claramente para alfinetar. Não sei se só pela saída da 777 e que deveria ser, nesse caso aí, o direcionamento dele. Quer falar mal de alguém? Fala mal da 777. É isso. Fala mal de quem te tratou da forma como Verdade. foi tratado e não do Vasco da Gama. Porque o Vasco da Gama é uma instituição enorme. Agora, ele erra muito quando ele mira o canhão dele para a instituição. E aí, para mim, isso aí é completamente desnecessário, uma postura ridícula para mim, que eu jamais esperaria de um treinador como ele. Para ser muito honesto, zero necessidade. O Vasco é a sua torcida, né? O Vasco é a sua história. E é uma comparação que é desnecessária, né? E a gente não vai entrar aqui no debate se é ou se não é. Esse não é um debate, até porque é um debate super desnecessário. Qual é a necessidade de falar isso? Nenhuma. O que ele ganha? Ele só mira. Ele mirou num lado e acertou no outro. Porque talvez ele mire, como você falou, de como ele foi embora, que foi aí a 777, e acerta em quem mais o amou e mais o abraçou. E quem trouxe o nome dele de volta para um cenário. O Vasco é que foi tão o grande Vasco. que a chamada da entrevista inteira, completa, falando do ano do Ramon Dias, é sobre o Vasco. Sabe o que o Romário diria? Ramon Dias calado é um poeta. Pedrosa! Isso o Romário, não é o Venê. Fala de campo e bola, Pedrosa. Jogo quinta-feira, hein? Jogo em São Januário. Já estão esgotados os ingressos? Ainda não, se eu não me engano, ainda não. Mas assim, vai esgotar, né? Vai ter casa cheia e eu não tô com a expectativa muito alta pra essa partida, não. Gente, eu tenho que analisar o campo e bola, Fernando. Eu tenho que analisar o campo e bola. Quem é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro? É o Internacional. O Internacional é um time que tem jogado um futebol maravilhoso. Tirando o Botafogo aí, é um time que tem jogado o melhor futebol no Brasil, digamos assim, dentro do Campeonato Brasileiro. Então, se você for olhar as últimas partidas do Inter, os grandes jogadores que o Inter tem, o belo trabalho que o Roger Machado faz para o que o Vasco apresenta nas últimas partidas, é algo preocupante. Agora, se tem algo que eu posso me apegar, primeiramente, São Januário. O Vasco só perdeu uma partida em São Januário nessa temporada. Vai jogar em casa de novo. Já venceu grandes adversários dentro do seu estádio. E é a hora também dos jogadores acordarem. Porque, repito aqui, nos últimos 6 jogos foram 3-3-0. Isso não é normal, gente. As pessoas acham que isso é normal. Não é normal. O Vasco, quando vence, não joga bem. O Vasco está sempre sofrendo. Tirando o primeiro tempo contra o Bahia e um tempo contra o Atlético Mineiro ali na Copa do Brasil, o Vasco está sempre sofrendo. Então assim, cara, a expectativa em uma análise fria é muito ruim. O Internacional, ele é um time que joga muito melhor futebol do que o do Vasco da Gama. Agora, o futebol não tem lógica, né? Eu espero que os jogadores consigam entender o momento,
consigam entender que eles precisam pontuar para chegar a uma pré-Libertadores, se fechem nessa reta final e façam do São Januário sua fortaleza junto com a sua torcida. Já estão esgotados? É, a galera do Mídia Vascaína me mandou agora. Ah, então não tem um camarote lá pra botar o meu marido que tá me enchendo o saco? É verdade, já me ligou de manhã, já arrumou meu ingresso? Eu falei, eu tô com cara de bilheteria, garoto? Aí ele, não é possível que você não arruma um ingresso pra mim. Tem que botar aquela foto no WhatsApp, não tem ingresso. Imagina, vou botar na cama da minha casa, não tem ingresso. Imagina, na porta da minha geladeira. Eu entendo. Ai, meu Deus do céu. Galera, eu sou o mais novo parceiro da Go Case, tá? Essa garrafa aqui, personalizada, ó, Pedrosa, Go Case. A menorzinha, essa aqui é mais prática, pra galera que leva pro trabalho. Esse copo da Go Case, que você pode inclusive também personalizar. Pode colocar o seu nome também, tá? Olha como a Go Case é absurda. Ó. Tem mochila do Vasco da Gama, carregador portátil Vasco da Gama da Go Case, capinhas, toma, Pedrosa 10. O link tá aqui na descrição do site da Go Case. Tá ocorrendo na Go Case, inclusive, a Go Black. Você compra uma capinha e ganha outra. Entre outros descontos que tem acontecido lá também. Vários produtos oficiais da Go Case para você poder aproveitar. Vai lá, utilize o cupom Pedrosa. Não deixa de utilizar o cupom Pedrosa lá na Go Case para você me ajudar também. Não adianta só eu te ajudar. Você tem que me ajudar a te ajudar. E lá na Go Case você tem essa oportunidade também de pegar vários produtos oficiais. Aproveita a Go Black que tá rolando e tem vários descontos lá também. Vem pra Go Case. Não esquece de apontar sua câmera pro QR Code aqui da Go Case ou clicar no link da descrição, tá bom? Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código Pedrosa10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular pro QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Outro jogador que teve seu nome relacionado ao Vasco recentemente foi o do atacante Aleph Manga, que tá de saída do Curitiba. Inclusive, ele comentou sobre essa possibilidade, desse possível interesse do Vasco na sua contratação, e ele falou o seguinte em entrevista ao Globoesporte.com. O Campeonato Brasileiro da Série A está para acabar, então pode acontecer muitas novidades daqui para frente. A gente fica feliz pelo interesse do Vasco. O Vasco tem uma torcida apaixonada e é gigantesco, mas eu deixo isso com os meus representantes. Eu sigo focado e fazendo meus treinos no dia a dia. Vamos ver o que Deus tem para o futuro. E aí ele completa. Eu já jogava no Volta Redonda e eles acompanhavam, os dirigentes. Vou esperar o que os meus representantes estão fazendo. Eles que têm contato diretamente para quem sabe que possa ser no Vasco ou em outro clube da Série A, mas eu fiquei muito feliz em receber essa notícia sobre o interesse do Vasco. A gente fica aí na expectativa para saber se realmente alguma coisa vai andar em relação a esse interesse do Vasco no Aleph Manga. O que vocês acham? Deixam aí nos comentários se vocês acham que o nome do Aleph Manga seria um bom reforço pro ataque do Vasco. Outra coisa que tá bombando nas redes sociais foi o golaço que o Payet marcou no treino de hoje lá no CT Moacir Barbosa. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês. Ele marca um golaço de letra e por cobertura. Dá só uma olhada se você ainda não viu esse vídeo. O Vasco volta a campo contra o Internacional nessa quinta-feira, às 8 horas de Brasília, em São Januário, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão e ingressos esgotados para esse jogo, como de costume, mais um show é esperado lá em São Januário. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse foi o Giro do Gigante, segunda edição dessa terça-feira, dia 19 de novembro. Amanhã a gente tá de volta. E pra quem ainda não segue a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário de Vasco, pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando lá no Gigante da Colina. Valeu, até a próxima!